Bom dia, pessoal. Então, a lição de hoje está tão bonita que eu resolvi compartilhar com vocês. Tá falando das más decisões de Ló. A lição de hoje tá falando assim: quando Abraão deixou sua terra natal em resposta ao chamado de Deus, seu sobrinho Ló escolheu ir com ele em sua peregrinação. Gênesis 13 registra que o Senhor abençoou Abraão até que ele era muito rico, possuía gado. A principal medida de riqueza naquela cultura era a prata e o ouro. Gênesis 13, 2. Ló também tinha rebanhos, gado e tendas. Gênesis 13, 5. Ambos ficaram tão ricos com seus extensos rebanhos de gado que não podia continuar morando junto. A fim de evitar conflito entre seus pastores, Abraão ofereceu a Ló a escolha de onde ele gostaria de viver. Ló deveria ter concedido o direito a Abraão por ser o parente mais velho e porque ele devia sua própria prosperidade à sua conexão com o patriarca. No entanto, ele não demonstrou gratidão ao seu benfeitor e, com egoísmo, quis o que considerou a melhor terra disponível. Em Gênesis, a pergunta 4 fala, leia Gênesis 13, 10 a 12. Quais fatores racionais pode ter levado Ló a tomar a decisão mencionada? O que levou Ló a tomar essa decisão foi que ele escolheu a terra que pareceu mais fértil e mais próspera. Então, nós devemos ter cuidado, que às vezes a aparência engana, às vezes nós pensamos assim, eu vou escolher isso aqui porque está muito bonito, eu vou escolher isso aqui porque vai ser melhor para mim. Aos nossos olhos parece ser melhor, mas muitas vezes nós estamos sendo enganados pelos nossos próprios olhos. Por mais fácil que tenha sido para Ló justificar sua decisão de se mudar para a cidade, a situação não foi tão boa para ele ali. No entanto, quando Abraão ouviu sobre o que lhe havia acontecido, não disse: bem feito, Ló, você colheu o que plantou. Então, Abraão não tacou na cara de Ló quando as coisas vieram dar errado lá onde ele, devido a ele ter escolhido, né, aquele local. Em vez disso, foi ajudá-lo. Gênesis 14. Às vezes, em nossa ganância, não aprendemos algumas lições. Ló voltou para Sodoma, mas em sua graça, Deus o enviou sobre iminente destruição da cidade. Leia Gênesis 18, 20 a 33. Que razão Deus deu para a sua visita? Ele foi visitar porque ele tinha decidido destruir a cidade, né? As cidades ímpias, Deus ia destruir. Então, Deus decidiu ir lá visitar, né? Ló. Qual foi a resposta de Abraão à notícia que Deus destruiria as cidades? Abraão intercedeu pelos habitantes das cidades. Então, Abraão em nenhum momento criticou Ló pela decisão de Ló. Porque assim, muitas vezes não precisa nem ninguém nos criticar. Nós tomamos decisões erradas e por causa da nossa ganância, muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Mas no caso de Abraão, Abraão não ficou falando para Ló, bem feito, foi você que escolheu, entendeu? Mas tudo aquilo serviu de lição mais tarde para ele, né? No momento, ele só queria que aos olhos dele fosse bom para ele. Por causa da preocupação de Abraão com Ló e sua família, ele intercedeu para que Deus poupasse a cidade, caso encontrasse nela uma quantidade de pessoas justa, começando com 50 e indo até 10. Em harmonia com seu amor, Deus não parou de conceder misericórdia até que Abraão parou de perguntar. Muitas vezes nós devemos ser insistentes, né? Perante Deus, assim, orando, pedindo as coisas, intercedendo. Porque Deus, Ele quer que nós também, né, fazemos nossa parte. Então, Abraão não
criticou Ló, mas Deus ouviu, né, Abraão, que Abraão andava em dias com Deus, né? Então ele pediu porque ele sabia que Deus estava ali, e quando a gente está em comunhão com Deus, nós sabemos que Deus vai nos responder. Não importa a situação, né? Deus não parou de conceder misericórdia até que Abraão parou de perguntar. Os 2 anjos pessoalmente libertaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas, mas sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu de lá com quase nada. Então, ó, ele decidiu escolher aquele local, mas ele não sabia que aquela cidade era uma cidade ímpia, né? Que as coisas eram um lugar bem difícil, né? Para ele se adaptar ali. E as coisas foi só piorando, né? Mas a sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu de lá com quase nada. Precisamos ter cuidado com as decisões que tomamos, em especial ao pensar que ganhos de curto prazo em contraste com o cenário geral. Então, muitas vezes nós queremos ganhar em pouco tempo, né, algo que muitas vezes não vai ser bom para nós. Então, assim, né, aqui está bem deixando bem claro para nós fecharmos a lição de hoje. Precisamos ter cuidado com as decisões que tomamos, em especial ao pensar em ganhos de curto prazo em contraste com o cenário geral. Em Marcos 8, 36 e 37, né? Vai estar esclarecendo, né, em detalhes aí, se alguém querer conferir. Então, que nós possamos ter cuidado com as nossas decisões e ter cuidado o que os nossos olhos estão vendo, porque muitas vezes pode nos enganar. Entendeu? Se nós estamos em comunhão com Deus, Deus vai nos proteger, Deus vai abrir os nossos olhos para ver coisas que muitas vezes não é tão bonito, não é tão assim, perfeito aos nossos olhos. Algo que nós muitas vezes tem muito defeito. E nós, seres humanos, ultimamente, queremos coisas que parecem ser perfeitos, as coisas têm que ser perfeitas. E, gente, não tem como. O ser humano é falho, nós falhamos, nós temos erros. Mas a única coisa que nós temos que prestar atenção é que nós temos que alicerçar em Deus. E outra coisa, cuidado, porque os nossos olhos nos enganam. Nem tudo aquilo que é perfeito, nem tudo aquilo que parece ser perfeito, nem tudo aquilo que parece ser bonito aos nossos olhos é bom para nós, entendeu? Nós, como cristãos, nós temos que prestar atenção no que é bonito e no que é saudável para nós, no que é legal e que não é legal para nós. Porque muitas vezes vem alguém falar, isso aqui é legal, isso aqui é muito bom, isso aqui faz uma propaganda. Mas nós que somos cristãos, nós não devemos cair em certas propagandas enganosas, né? E os nossos olhos muitas vezes vê aquilo que não nos vai fazer bem com os passar dos dias. E vai ter consequência. Então, que nós possamos ser como Abraão, não criticar Ló pelas decisões dele, mas também que é melhor nós deixar os outros tomar decisões de escolha do que nós querer oferecer com querendo ter sabedoria e acabar errando também. Então, assim, muitas vezes nós devemos deixar as pessoas ter as escolhas deles, entendeu? Porque daí vai ser ele Deus. E se nós criticar, nós vamos estar errando também. Então, assim, em vez de nós criticar, nós devemos estar orando e ajudando aquelas pessoas que muitas vezes vai ser enganado pelos olhos. E vamos orar para que nós possamos também não ter cuidado para a gente não ser enganado pelos nossos olhos. A gente que é cristão, a gente que está ali todo dia orando, passando por dificuldade, nós devemos estar orando também para nós não ser pego de surpresa, né? Ficam todos com Deus, e a lição foi maravilhosa, e amanhã
Vamos ver o tema de amanhã, né? Amanhã também eu creio que vai ser muito bom a lição. Fiquem com Deus todos. Tenham um bom dia.